Olá, gente. Eu estou passando aqui para poder compartilhar com vocês um entendimento precioso que eu tive da parte do Senhor e que eu desejo que ao dividir com você, você também possa receber esse entendimento e isso possa fazer sentido na sua vida e possa te abençoar. Eu pude entender da parte do Senhor e até faço uma pergunta para você, e essa pergunta é: você acredita que Deus muitas vezes envia a você algo que você precisa numa embalagem que você não quer? Você acredita nisso? E eu passei a acreditar nisso através desse livro aqui, chamado As Recompensas da Honra, Como Atrair o Favor e a Bênção de Deus, do autor John Bevere. Ele fala que nesse livro, ele comenta essa expressão, né, que Deus muitas vezes envia a nós algo que nós precisamos numa embalagem que nós não queremos. E isso foi muito forte para mim, eu fiquei meditando sobre isso, pensando sobre isso, e pude ver que realmente isso faz muito sentido. E que até mesmo nas escrituras, na Bíblia, nós vemos algumas situações, alguns acontecimentos que mostram que realmente isso é verdade. Que Deus muitas vezes envia a nós algo que nós precisamos numa embalagem que nós não queremos. Eu queria que vocês olhassem junto comigo. Eu anotei aqui, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, nós temos duas pessoas aqui, dois homens de Deus que veio no meu coração, no meu entendimento, que eles simbolizam isso que eu estou falando para vocês. No Antigo Testamento, Abraão e Isaac é um exemplo de que Deus muitas vezes envia a nós o que precisamos numa embalagem que nós não queremos. Por quê? Nós sabemos que Abraão e Isaac receberam uma promessa de uma descendência, uma promessa de uma terra prometida, e de que Deus faria um deles uma grande nação e uma grande bênção, e tudo isso aconteceria através do seu descendente, da sua descendência. Só que fato é que tanto na vida de Abraão quanto na vida de Isaac, eles tiveram duas dificuldades, dois problemas que foi difícil para eles, que era o fato das suas mulheres não poder gerar filhos. As mulheres deles eram estéreis, então elas não podiam gerar filhos. Então aqui nós vemos que Deus estava chamando eles para uma confiança, chamando eles para desenvolver esse relacionamento de confiança, esse relacionamento de perseverança, em realmente acreditar no Senhor, realmente ser exercitado nisso, ser aperfeiçoado nisso, para que as promessas do Senhor se cumprissem na vida deles. E nós vemos na Escritura que os dois confiaram, eles perseveraram, e depois as mulheres deles geraram filhos, como um resultado realmente mesmo da mão do Senhor, realmente do cumprimento da palavra do Senhor para eles. Então no Antigo Testamento eu vejo esses dois homens como um exemplo de passar por uma situação que eles precisavam passar, mas algo que eles não queriam passar. Não foi confortável, não foi agradável e não foi legal. Lendo a história de Abraão e de Isaac, a gente vê isso claramente, o quanto foi difícil para eles esse fato de não poder gerar filhos, mas o quanto eles também acreditaram e perseveraram e conseguiram obter isso da parte do Senhor e viveram as promessas do Senhor. No Novo Testamento eu vi dois outros exemplos que chamam muito a minha atenção. O primeiro exemplo é Jesus, em uma situação onde Jesus teve que beber um cálice que ele precisava beber, mas que ele não queria beber. E a gente sabe nos evangelhos, quando relata esse momento extremo, que Jesus está já próximo da sua morte, e que Jesus ele vai pedir para o Pai, para que o Pai pudesse passar aquele cálice dele sem que ele bebesse daquele cálice. E a gente sabe que o fato dele beber esse cálice significava o sofrimento que ele ia ter ao ser separado do Pai, ao ser separado do Senhor e poder ser julgado na vida dele todos os pecados da humanidade. Então a gente viu que através dessa passagem Jesus ele precisava passar por aquilo, ele precisava viver aquilo, e não era algo agradável, não era algo gostoso, não era algo legal, era algo que incomodava, mas que ele teve que passar por um sofrimento, por essa separação do Senhor, para que ele pudesse ser capacitado para poder salvar, para que ele pudesse operar a salvação e para que isso pudesse resultar em glória. Então a gente vê aqui que através do sofrimento, através daquilo que ele viveu, ele pôde depois proporcionar salvação e proporcionar glória. Um outro exemplo que me chamou muita atenção foi o exemplo de Paulo, que Paulo é alguém também que a Escritura diz que foi colocado um espinho na carne dele e ele pediu 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho na carne dele. E o Senhor falou que não ia tirar, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a gente vê aqui que Paulo
precisava ter um espinho na carne porque ele havia tido revelações da parte de Deus. Aquelas revelações, nós entendemos que essas revelações poderiam fazer com que ele se exaltasse, poderia fazer com que ele ficasse soberbo. Então foi colocado um espinho na carne dele, e esse espinho na carne dele era algo que o humilhava, era algo que mostrava fraqueza para ele, e de uma forma que isso ficava evidente. E ele pediu para o Senhor afastar isso, porque estava desconfortável, não era algo agradável, não era algo legal. E aí o Senhor não afastou e disse para ele que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. Então, esses exemplos que eu dei aqui, bíblico, mostram um pouco dessa verdade, dessa expressão, que para mim começou a fazer muito sentido. O ano passado teve um momento que eu estava em oração, e quando eu estava orando no meu íntimo ali com o Senhor, falando com o Senhor, de repente eu pude ouvir no meu espírito, no meu interior, o Senhor falando comigo claramente. Eu estava passando por um dos momentos mais difíceis de batalha, de luta na minha vida, e aí o Senhor disse para mim claramente: Mike, há males que são passageiros e necessários para produzir bens eternos e sustentáveis. E aquilo me impactou, eu parei de fazer a minha oração ali naquele momento e fiquei meditando naquilo. Há males que são passageiros e necessários, mas que vão produzir bens eternos e sustentáveis. E isso fez todo sentido para mim naquele momento. Eu comecei a meditar nisso, comecei a guardar isso no meu coração, e eu pude encontrar alguns versos aqui que confirmam essa verdade que eu estou falando para vocês a respeito daquilo que o Senhor está falando a respeito desse assunto, dessa expressão. Olha o que diz em 2 Coríntios 4,17. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Olha outra passagem que diz lá em Tiago, capítulo 1, do verso 3 ao verso 4. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então essas passagens mostram que muitas das vezes realmente Deus vai enviar a nós algo que nós precisamos, numa embalagem que nós não queremos, no sentido de que vai ser algo desconfortável, vai ser algo que nos tira da zona de conforto, vai ser algo que nos incomoda, algo que nos machuca, algo que é difícil de ser superado, mas que com certeza está contribuindo. Essas leves e momentâneas aflições está produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno, está trabalhando e cooperando para que não falte em nós virtude alguma. Então essa palavra fez muito sentido para mim, é um entendimento precioso que eu estou tendo da parte do Senhor e que eu gostaria de compartilhar com você e desejar que você possa entender isso. Que há coisas que você está experimentando nesse exato momento, que são difíceis, que são ruins, mas que se você se submeter ao processo de amadurecimento do Senhor, você vai começar a experimentar esse crescimento, esse desenvolvimento, esse amadurecimento, que vai resultar em muitas coisas preciosas e maravilhosas na sua vida. Então era isso que eu tinha para compartilhar com você. O meu desejo é que Deus abençoe você, que você possa pensar sobre isso, e se essa mensagem fez sentido para você, eu desejo que você possa compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir também e a gente possa junto crescer e chegar ao pleno conhecimento do Senhor e daquilo que Ele tem pra gente, tá bom?